Programa Espírita Quarta Dimensão. O Espírito Fenelon, em uma mensagem anotada no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitante. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Cada um possui sua história de programação dentro de uma reencarnação. A inveja e o ciúme é algo que devemos combater dentro de nós. Podemos ser testados se realmente temos a capacidade de ter e fazer tal coisa. E se não conseguirmos? Que cada um saiba o seu lugar no mundo e seja feliz. Que saibamos nos colocar no devido lugar de nossas obrigações, respeitando a posição do próximo sempre. O Quarta Dimensão já começou. Agostinho Pereira de Souza nasceu em Portugal em 1889. Sua crença na imortalidade da alma era fundamentada na doutrina espírita, segundo a codificação dada a Allan Kardec pelo Espírito da Verdade. Fez parte do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira. Agostinho Pereira de Souza foi reconhecido humildemente em todas as suas realizações, seus atos, suas atitudes, seu devotamento à causa espírita, seu amor ao divino amigo Jesus, levaram-no a sublimes exemplificações, pregando o Evangelho, não só por palavras, mas acima de tudo, pelo exemplo. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Fábio Costa, Centro Espírita, Raio do Sol e também um dos expositores da DEPA, fazendo parte sempre aqui do nosso quadro, trazendo conhecimentos à luz da doutrina espírita. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Douglas. É uma satisfação muito grande poder novamente atender o seu chamado desse programa que traz tantas informações ao público paraense, quiçá ao público brasileiro e mundial. É mundial, rede mundial de computadores tem abrangido diversos locais. É uma satisfação muito grande eu poder estar aqui de novo, contribuindo um pouco com o seu trabalho. Inclusive, Fábio, devido a essa nossa convivência mais próxima com o público, algumas pessoas pedem para nós tecermos algumas considerações em diversos assuntos. E o tema que hoje nós vamos conversar é porque está uma onda de ciúme aí, Fábio. Uma onda de ciúme. E às vezes o ciúme gera tanto apego que algumas pessoas dizem, não, tu me pertence, tu é a minha cara metade, por aí vai. E às vezes há o crime hediondo na vida da pessoa. E tem muita gente que poetiza essa questão, alma gêmea, minha cara metade. E quando a gente vai explicar para as pessoas que não é bem assim, às vezes elas ficam até chateadas. Mas o que se dá é essa afinidade aí entre duas pessoas? Então hoje o nosso tema é alma gêmea da minha alma. Será que é verdade mesmo? Mas antes, vamos ao Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, motivo dos nossos encontros aqui de todo domingo. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou essa simpatia resulta de perfeita identidade? E eis a resposta dos imortais. A simpatia que atrai um espírito para outro, resultado da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse de completar o outro,
perderia a sua individualidade. Eu acho interessante aqui, Fábio, ele falar, os imortais, a respeito das afinidades, dos pendores e, acima de tudo, dos instintos, colocando o quê? A evolução no circuito do entendimento. Mas o que é que você trouxe aqui para os nossos queridos telespectadores? Bem, Douglas, esse é um assunto que nós vemos nas redes sociais, muitos casais falando sobre isso, de alma gêmea, falando que um pertence ao outro, falando que mesmo após a morte um vai pertencer ao outro. E nós vamos desmistificar um pouco essa questão. Allan Kardec, uma das suas perguntas aos espíritos, no Livro dos Espíritos, ele perguntou sobre a criação dos mesmos. E a resposta foi o seguinte: Deus cria incessantemente os espíritos simples e ignorantes, como todos nós fomos criados. Porém, nós fomos criados completos. Nós não precisamos do complemento de nenhum outro espírito para a nossa progressão. Então, deu-se ou dá-se essa situação de alma gêmea, que um espírito ele faz parte do outro, que um espírito ele está atrelado ao outro, e um só desenvolve se o outro desenvolver. Não é verdade. O espírito ele tem a sua individualidade, ele tem a sua perfeição, dependendo daquele momento vibratório, evolucional que ele esteja, mas ele é um ser individual. Porém, as aproximações que acontecem entre os espíritos, elas se dão por questão de afinidade, pensamentos iguais. Quando você pensa igual a uma pessoa, você quer fazer igual a ela. Então, através desses movimentos de afinidade, aí sim, os espíritos eles se juntam para se ajudarem na evolução. Mas essa situação de eu só progredo se eu trouxer a minha parceira junto comigo, se ela não progredir, eu estou travado, isso não é verdade. Todos têm a sua individualidade. Porém, podemos passar eras todos juntos se ajudando. Existiu inclusive aquela temática de uma novela que se passou, Alma Gêmea. Ali, uma interpretação é a seguinte: espíritos afins que tinham sintonias de pensamento e estavam se procurando a se ajudarem mutuamente para a sua evolução. Então é justamente isso que acontece. Mas ninguém é de ninguém. E também o espírito ele não vai estar preso eternamente a outro. Vai chegar um momento, por mais afinidade que eles tenham, que eles vão separar. Cada um vai tomar o seu direcionamento, mas ambos, como a marcha do espírito é infinita e é voltada ao bem, ambos vão seguir os seus caminhos, que podem se cruzar também em trabalhos futuros. Amei mesmo quando você disse que Deus nos criou completo. Deus nos criou completo. Ele não tirou nada e colocou em outro lugar. Não, ele nos criou completo. Você foi feliz nessa colocação. E o que acontece de fato é justamente isso, a família cósmica. Nós fazemos parte de uma grande família. Como todos nós seguimos um périplo na evolução, é muito natural nós encontrarmos pessoas, espíritos, que estão no mesmo nível de evolução que nós, gerando o quê? Laços afetivos da alma, não dependência. Da mesma forma também, dentro da evolução, existem pessoas que ainda são equivocadas, que têm comportamentos equivocados, ainda agindo por instintos, que logo encontram uma alma semelhante e começam a agir de forma equivocada. Então, quando nós não entendemos essa questão da individualidade, como os imortais falaram aqui, e quando nós não temos esse entendimento da evolução, nós compramos a ideia dos enamorados equivocados. Aí eu me lembrei daquele filme Bonnie e Clyde, essa novela Almas Gêmeas, que por sinal se difundiu muito, Fábio, a questão da alma gêmea, a partir de um poema do Espírito Emmanuel, Alma Gêmea de Minha Alma. Mas ele coloca lá, quando foi questionado a respeito disso, você não está incentivando de que existe a outra metade? E ele responde num questionamento que foi feito para ele.
vocês ainda não têm a dimensão do que seja duas almas afinizadas no comportamento. Então, nós devemos nos entender, em primeiro lugar, para não ficarmos tristes mais tarde. Nós precisamos nos entender como seres individuais completos, como falou o Fábio, e que o nosso próximo, na condição de marido, mulher, filhos, enamorados, são almas que estão no mesmo quadro de evolução. Inclusive, Fábio, você até, antes mesmo de nós começarmos aqui, como ele é um bom estudante, estava pesquisando outras questões de um livro dos Espíritos que também Kardec pergunta essa questão, né? Exatamente. Da dependência. Kardec perguntou, numa das questões, se na formação do espírito ele teria uma parte complementar em algum lugar do universo. E a resposta foi não. Complementando aquilo que eu falei no início, cada espírito é constituído, é formado completo, sem uma outra metade para o complementar. Senão, se essa outra metade um dia se separasse, ele se tornaria um ser imperfeito da criação. Esse tema que o Douglas tocou sobre o poema de Emmanuel é até uma curiosidade. Quando se chegou na Federação Espírita Brasileira para se publicar o livro, que ele faz parte do livro Consolador, houve uma reunião da diretoria da Federação Espírita Brasileira sobre esse tema justamente da alma gêmea, e eles foram consultar Emmanuel para Emmanuel explicar sobre esse tema. E Emmanuel, ele muito bem escreveu, e ele falou da dualidade do que ele queria ter colocado. A alma gêmea que ele quis levantar foram irmãos que têm pensamentos afins e que caminham juntos. Por exemplo, nesse momento, estamos aqui, eu e o Douglas, com alinhamento de pensamento dentro dessa questão, procurando levar conhecimento a todos. Estamos alinhados nesse questionamento, mas podemos ter outros pensamentos divergentes, e a mesma coisa acontece com os espíritos. Quando os espíritos eles alinham o pensamento e eles buscam para a sua progressão uma determinada linha, ele procura outros espíritos naquela determinada linha para os dois progredirem juntos, através da ligação de pensamento, mas nunca um atrelado e dependente do outro. Que é bom que se deixe isso bem claro para não confundir a cabeça dos telespectadores. Um outro detalhe, Fábio, dentro do assunto, rapaz, se for a gente vai levar... Exatamente, passa a tarde inteira. Passa a tarde, noite, manhã inteira conversando. Um detalhe sobre esse assunto que alguém deve ter... Mas por que eu sinto saudade de alguém? Existem pessoas que moram só. E o que amadurece essa questão das almas gêmeas é essa saudade de alguém. É muito simples, meu querido amigo e amiga. Você sente saudade de alguém que está no mesmo patamar de evolução e pode verificar, conversando com seus botões, por que nós somos separados? Por crimes eventuais em existências passadas. Pessoas que não estão se ajudando dentro de uma reencarnação, por mais que estejam ligados pela afinidade, pelos instintos, mas pessoas que não estão se ajudando dentro de uma reencarnação, fatalmente, em próxima reencarnação, não irão se encontrar. Não é, Fábio? Até para salvaguardar as duas. Isso mesmo. Então, a saudade que você sente, pode ter a certeza, é de alguém que de uma forma ou de outra você vai prejudicar se estiver perto, ou ela ou ele vai lhe prejudicar se estiver perto. Dentro das nossas reuniões mediúnicas, nós temos N de exemplos, pelo menos aqui ela me deixa porque ela autorizou, a Simone Batista. Simone Batista, ela tem uma alma afinizada no comportamento, instinto e tudo mais. E ela sempre diz assim, Douglas, uma coisa, um aperto no coração. E numa reunião mediúnica, um dos benfeitores disseram que ela tem sim uma alma afinizada no comportamento. Sabe onde está reencarnado? Na Argentina. E ela já fez um tour pela Europa. Eu digo, Douglas, alguma coisa me impede de ir para a Argentina. Ela já foi até o Chile, quase que vai para lá. Será que se eu for lá na Argentina eu me encontro com esta pessoa? Não sei, Simone Batista, não sei, não sou Deus, sou filho de Deus. Então, são uma série de situações que não é para nos fazer sofrer. Não é para a gente sofrer com a doce saudade, mas é para a gente começar a valorizar o que, Fábio? A nossa reencarnação.
para não sermos punidos com a separação. Porque quanto mais unidos pelos laços das afinidades corretas, a alma não se separa nunca, né? Exatamente. Apenas complementando o que o Douglas falou, tudo no espírito, inclusive a nossa permanência nesse planeta, é transitória. Essa situação em que ele levantou que espíritos que se gostam, mas precisam estar momentaneamente separados, acontece, mas numa situação breve, eles vão estar fortalecidos para poderem se reencontrar e um não fazer mal ao outro. Porque a única coisa que é eterna para a gente é a certeza que nós vamos evoluir e o amor que nós vamos aprender ou estamos aprendendo a trazer para dentro de nós. Então, à medida que nós evoluímos espiritualmente, nós trazemos mais aquela chama do amor para dentro da gente. Então, todas as situações que vivemos hoje são transitórias, temos essa certeza. E uma outra situação que está atrelada a esse assunto são os laços de família. Existem os laços de família carnal, pai, mãe, filho, avô, avó, tio, mas existem os laços de família espirituais, que esses precedem os laços de família carnais e esses são mais duradouros. Por quê? Porque como o espírito ele não tem fim, o caminho do espírito é o progresso, esses espíritos irão conviver encarnação após encarnação, mudando os papéis no seio da família. E vemos espíritos, vemos parentes completamente afins um do outro, parentes completamente que as suas ideias combinam, e vemos parentes, pais e filhos, que suas ideias são completamente distantes. Isso também é uma situação provisória que, com o passar do tempo e a nossa evolução, tende a ser corrigida no futuro. E esse é o nosso objetivo. Olha, você está de parabéns. Estudou para o assunto. E esperamos ter realmente lançado a proposta para acalmar alguns corações. Mas o que ficou registrado, Fábio, foi o que você falou no início. Deus nos cria completo, tá? E o amor que você tem pelo outro, o amor que você tem pelo outro, é porque o outro está na mesma condição de evolução que a sua. Entenda as coisas de Deus. Você entendendo as coisas de Deus, as leis de Deus, fica melhor você abraçar ainda mais esse carinho que você tem para com o próximo. Fábio, aí está ele na porta, já querendo entrar aí. Então vamos ficar agora com ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Aí, galerinha! Um abraço em todos vocês, com muita alegria. É isso aí, Chantilly. Aquele abraço, olha esse sol maravilhoso aí, Chantilly. Isso! Começando com muita alegria, o Clube da Alegria Espírita. A sua televisão, levando conhecimentos, alegria e muita ciência espírita, hein? Não percam. Olha, daqui a pouquinho tem o Bate-Papo Kids, né? É isso aí, Chantilly. Ok? Bora dar uma volta na praça. Bora lá. Bora lá, isso, vamos dar uma volta. Peraí. Vai, desce primeiro. Tchau, gente. Daqui a pouco a gente volta, hein? Bate-Papo Kids. Olá, gente, boa noite! Começando mais um Bate-Papo Kids. E a nossa convidada de hoje, ela é graduada em enfermagem, palestrante espírita, atuou como evangelizadora infantil, colaboradora da ADEPA. É ela, Jéssica Vieira. Seja bem-vinda ao nosso Bate-Papo Kids. Obrigada, Patrícia. É um imenso prazer estar aqui com você e com você aí de casa também. O prazer é meu. Muito obrigada por ter vindo. Jéssica, seguinte, temos algumas... Como é que eu posso dizer? Alguns comentários que a gente ouve no dia a dia. Bora lá ver? Quando cheguei perto de fulano, comecei a bocejar sem parar. Tá tudo dando errado hoje.
Acho que fizeram um trabalho contra mim. Não tô legal. Tô com mau encosto. E por aí vai. O que tem de verdade nesses comentários? Patrícia, o que tem de verdade é que nós somos feitos de energia. E nós estamos o tempo inteiro, de maneira consciente ou não, interagindo energeticamente, tanto com o ambiente que nos cerca, quanto com outros seres, sejam eles encarnados ou desencarnados. Será que o mal olhado ou olho gordo é simplesmente uma superstição? Ou uma realidade percebida pela sabedoria popular? Patrícia, é uma realidade. O pensamento é uma força muito poderosa. E quando eu vibro mentalmente de maneira muito negativa em relação a uma determinada pessoa, se acaso essa pessoa estiver nessa mesma sintonia, alimentando também pensamentos e sentimentos negativos, ela pode vir a ser prejudicada tanto em sua saúde, quanto até mesmo em certos acontecimentos da sua vida. As plantas, arruda, comigo ninguém pode, lírio da paz, dinheiro em penca e tantas outras, elas possuem poderes para afastar as más energias? Patrícia, tudo na natureza tem energia. Entretanto, nós já temos um campo natural de proteção, que é o nosso campo áurico, que é popularmente conhecido como aura, que é um campo eletromagnético que nos cerca, em grande parte sendo reflexo dos nossos pensamentos, sentimentos e tendências. Então, a maneira mais eficaz de se defender contra os ataques não é buscando elementos externos, mas sim buscando compreender e trabalhar essas energias que já existem em nós. Jéssica, o bate-papo que diz, quer saber por que as crianças estão mais sujeitas ao mal olhado do que os adultos? O que seria o quebranto? Patrícia, é quando eu emito vibrações negativas em relação a uma pessoa e ela acaba tendo a sua saúde afetada. As crianças estão mais vulneráveis porque, além desse corpo material, que é o corpo que o telespectador está vendo, nós temos um corpo espiritual. E nas crianças, esse corpo espiritual tem certas estruturas que ainda são muito pequenas e sensíveis. Em contato com energias muito densas, essas crianças ficam mais vulneráveis a adoecerem e a serem prejudicadas. As pessoas usavam até o galho da arruda para benzer as crianças, né? Isso mesmo. De acordo com as sabedorias populares, quando alguém é tão carregado de mais energias que seca até pimenteira, tem uma explicação científica para isso? Patrícia, algumas pessoas são dotadas de grande poder magnético e muitas não fazem um bom uso dessa capacidade. Então, dependendo do tipo de pensamentos e sentimentos que essas pessoas alimentam, elas podem levar à cura ou o oposto, a doença e até mesmo a morte para pessoas, animais e plantas. Jéssica, o que é inveja? E que tipo de energia o invejoso lança para as outras pessoas? Patrícia, tem um artigo científico que define inveja na seguinte frase: é quando a sua vitória é a minha dor e a sua dor é a minha vitória. E diferente do que as pessoas imaginam, a inveja não é quando eu quero aquilo que o outro tem. É algo muito pior. É quando eu não quero que ele tenha aquilo que ele possui. É quando eu quero que ele perca aquilo que ele possui. Não apenas coisas materiais, mas muitas vezes coisas referentes à personalidade, ao brilho pessoal, à inteligência, ao carisma. Legal. Não sabia disso. Como funciona o cérebro do invejoso? Patrícia, no nosso cérebro existe uma estrutura chamada córtex cingulado anterior, que é acionada pela dor e pelo conflito. E essa mesma estrutura é acionada quando nós sentimos inveja de alguém. Então, literalmente, o invejoso, ele sente dor. Meu Deus. Como se proteger de todas as energias negativas? Patrícia, fortalecendo o campo áurico, alimentando bons pensamentos e sentimentos, e através da oração inteligente dirigida a Deus e aos bons espíritos. O que seria a expressão jogar praga? Será que pega?
Patrícia, a nossa palavra tem muito poder porque, através das nossas palavras, nós expressamos os nossos pensamentos. Então, quando eu vibro muito negativo para que algo de ruim aconteça com alguém. E se vai pegar ou não, vai depender da sintonia que essa pessoa está vibrando. Se ela estiver vibrando na sintonia do amor de Deus, do amor ao próximo, isso já é um escudo natural. Não vai ter praga que pegue. Na escola, normalmente a gente ouve assim, entre briguinhas, entre colegas, vou jogar praga, enfim. É muito engraçado, mas as nossas palavras têm poder, tem que tomar cuidado. Bom, gente, o Bate-Papo Kids fica por aqui. Foi um prazer imenso ter você aqui, Jéssica. Muito, 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 muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer para mim também, Patrícia. E eu desejo uma boa noite para você e para o pessoal de casa também. Bom, gente, o Bate-Papo Kids chegou ao fim. Espero muito que tenham gostado e eu espero vocês no próximo Bate-Papo Kids. Bom, galerinha, isso! Tchau pra vocês, até o próximo domingo! Opa! A hepatite é uma degeneração do fígado por diversas causas, como infecções por vírus da própria doença, abuso do consumo de álcool ou uso de medicações sem cautela. Além dessas causas orgânicas para o aparecimento dessa doença, certos sentimentos como a raiva, a tristeza e a irritação, que nesse caso são provenientes do espírito, poderão também ser os causadores da hepatite. Joana de Ângeles, espírito, nos orienta para não ficarmos muito tempo sentindo a raiva e irritação, porque esse tipo de vibração é nociva para a nossa saúde, já que essas energias do perispírito se materializarão no corpo de carne. André Luiz nos mostra no livro Nos Domínios da Mediunidade um caso de uma senhora que, após sentir intensa irritação, desenvolveu a hepatite em seu corpo. Por isso, a importância de nos mantermos vigilantes com relação aos nossos sentimentos, para evitarmos o surgimento de muitas doenças. Não devemos esquecer também que se alguma enfermidade se instala em nosso corpo, é de extrema importância procurar ajuda médica. E para nos auxiliar no restabelecimento do perispírito, o tratamento espiritual é necessário, porém, é essencial estarmos receptivos a esse tipo de tratamento, para que a doação de magnetismo faça seu efeito. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.